Cinco. Fala, galera! Olha quem tá aqui no Acorda Alex Esquece. Já tá na tela, meu. Eu, Eli. Quem conhece o Eli Virani? Só eu conheço, vocês não conhecem. Tem alguns que conhecem, mas eu vou ter que apresentar. E olha, eu vou ter que ler, porque olha o currículo desse homem, tá? Então, já me cobraram da outra vez, eu vou falar agora. Deixa seu like, vai ajudar a gente, muitas pessoas vão poder estar ouvindo esse conteúdo, esse bate-papo, na verdade, que a gente faz aqui, né? Então, o que que eu vou apresentar do Eli? Primeiro que é uma honra, né? Esse professor, pesquisador, cientista, que atua na PUC, ou atua ou está atuando, já atua há muitos anos na PUC, tem experiência em engenharia, tecnologia, pesquisa de impacto. Nós vamos falar sobre hoje ciência, educação, tecnologia, transformar a vida. Então, assim, Eli, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alex. É um prazer estar aqui com você, né? É da família, né? Na verdade, é da Sim, família, né? eu só filmo, a gente grava com conhecidos, né? Então é tudo É, assim, é que eu falo assim, primo, né? Casou com a prima é primo, como casou com o primo é prima. Então é isso. E, o lógico, senão é que é corintiano, né? Esse aqui. Então, mas tudo bem. é, Nem todo mundo é perfeito. Tem sempre um São Paulino no meio, né? no meu caso, né? Mas aí é melhor tu falar de futebol hoje, que já tomamos dois ontem, então deixa pra gente conversar sexta-feira que vem, quem sabe, né? Quem sabe? Então, ali, Quem sa- é isso, cara. Eu vi que você tem bastante estrutura acadêmico, né? A gente pode querer comentar ou não. Mas você queria que você falasse um pouquinho de você, da sua carreira, descrevesse um pouquinho aí, falasse aí. Pra gente ter uma saber, né? Quem você é, que você já tá atuando. Então, eu estou nesse mercado de educação e pesquisa científica há pouco mais de 30 anos, né? Na verdade, pouco mais, Só, quase só, só, 40, né? só 30, só 3 décadas, né? Só- É, sim, esse ano, na verdade, acho que eu completo oficialmente os 35 anos, né? Tá. Mas tem uma parte pregressa. Então, quando eu saí da graduação, eu entrei tardiamente na graduação, né? Eu fiz física na USP, mas eu entrei com 22 anos. E isso é o importante, eu faço questão de frisar isso, porque a molecada às vezes fica muito chateada, falando, não, você não entrar com 18 anos, você não entrar com 19 anos. É, Se eu meu, tá contar minha, bom. se eu contar minha história, então, vai ser vergonhoso. Eu tentei 5 vezes para fazer graduação. Não, eu também, eu acabei entrando na segunda. Foi na segunda tentativa, não foi o curso que eu almejava na época, né? Mas acabei me dando bem lá, né? Eu fiz Tá. física na USP, a graduação. De novo, começou tardiamente porque antes disso eu estava no exército, né? Eu saí do exército como segundo tenente, então ainda tem mais uma outra bagagenzinha, né? Segundo tenente de artilharia, né? Isso já Não, lá muito. nos idos de 80, né? Com o Figueiredo na presidência do Brasil. É. Fala uma curiosidade aí que isso aí é bom, hein? Exército, Figueiredo. A minha turma, na verdade, É, a turma dos milicos, né? A gente se reúne até hoje, né? Eu viajo é, com o pessoal, né? legal. Não da mesma arma, o pessoal da infantaria, principalmente, com quem eu mais tenho contato, e alguns colegas, lógico, da artilharia, né? Tá. Foi um período muito importante. Se eu pudesse recomendar para a garotada, não sei como é que está a realidade hoje, mas eu diria que transforma as pessoas em adultos, né? Você Agrega, né? começa, agrega, agrega. Você vai entender o que é responsabilidade, né? É, Então, com 19 pra anos, você ter uma ideia, eu com 17 era pai, quando eu fui fazer exército, o comandante queria me pegar, eu fui levei certidão de casamento e de nascimento, quer dizer, já era rimo. Então eu não tive essa não, escola que fez falta, com certeza. então, assim, ajuda você a pensar, além de passar por situações bastante críticas e tudo mais, que fazem com que você repense os seus limites, né? Uma coisa que a gente aprendeu lá, que eu acho que para mim foi uma escola Nossa, e tanto,
Não, repete para Os, mim. Repete isso aí. Como é que é? Repense os seus limites, né? isso pro jovem, cara. Sempre que você acha que não dá mais, é, tem mais um pouquinho, né? Nunca chegou no fim, né? Então, uma coisa que Entendeu? eu aprendi bastante, realmente, nesses poucos meses que eu fiquei lá no Exército, quase um ano e meio, vai, é, sempre, né, você tem como superar limites, né? E começa por um tratamento, vamos dizer assim, né? Um- uma escola, né? De treinamento psicológico, né? Para você entender que você vai ter que aguentar a pressão. Você tem que aguentar a pressão, né? Agora prepara pra vida, então, né, Eli? Prepara pra Prepara vida, para a né? vida. Prepara para a vida. Assim, eu não aguento. Não tem essa de eu não aguento, né? Mas eu não sei o que. Não, não tem essa, meu amigo. Olha, todo mundo aqui depende de você. Então se vira, né? Sim. Mas eu não aguento mais correr, né? Eu lembro que a gente fez uma, uma curiosidade, né? Só para talvez Sim. apimentar um pouco a discussão. Depois de 3 dias de exercícios em campo, praticamente sem dormir, assim, porque começava 10 horas da noite e terminava até acabar, né? O último exercício. Né? Tá. E normalmente esse último exercício terminava lá pelas 3, 4 horas da manhã e às 6 horas da manhã você estava em pé de novo. Então, Tocava a corneta. é isso em campo, né? O que a gente chamava de ralo, né? Que é um treinamento. Você acha que em combate vai ser como? Vai ser diferente disso? Você acha que o Não, pessoal que está pior. numa situação está bem pior, né? Então, os limites têm que ser testados. Você tem que testar os limites de cada ser humano ali. E, e fazer com que ele aprenda a superar esses limites do cansaço e tudo mais, né? Eu aprendi a marchar, não marchar, né? Mas é uma marcha forçada de Sim. 36 quilômetros que eu fiz dormindo. Gente, Então, ficava com lembrando, o olho. e lembrando pro jovem que isso não é sofrimento, que isso é aprendizado pra vida. É isso que eu queria que você É ressaltasse, porque aprendizado. prepara Exatamente. pra vida, porque a vida é isso aí, cara. Mente sã e corpo são. E a mente só é sã quando você sabe os limites dela, né? Tá. Graças a isso, aí eu pude entrar. Graças a isso eu podia entrar, não, mas apesar disso, desse esforço todo, a vida não Sim. acabou como alguns pensam. Não, depois disso, nossa, eu fiquei traumatizado. Que trauma, meu amigo? Né? Não existe, sem trauma não existe aprendizado, né? O trauma existe justamente para te provocar alguma reação, né? Então, trauma na estrutura óssea, quanto mais impacto você dá no osso, mais ele calcifica, né? Mais a estrutura dele se torna densa, né? Tá. Um osso que não é Resistente, impactado, né? um osso não impactado ele fica mais poroso. Então, você precisa, ao contrário de um motor, um artefato mecânico, o corpo humano precisa de exercício, de estresse, né, para ele se desenvolver, seja a mente, seja a parte muscular, esquelética e tudo mais. E eu fui testando isso na prática, né? Por quê? Entendeu? Porque a gente, depois que eu entrei na faculdade, eu falei, bom, agora eu preciso de renda também, né? Porque, putz, tá bom, a faculdade é gratuita, mas meu pai deixou claro, meu amigo, a cervejinha é por tua conta, É. comida você se Tempo é vira, dinheiro, né? Não, e o tempo é muito caro, né? Você fala que não paga mensalidade, mas e o tempo, né? você tem que fazer o seu, você tem que fazer o seu, né? Fazer o seu dinheiro e tudo mais. Então saí da graduação, tentei ir para a área de informática, eu vi que não era bem a minha praia, né? Fiz um curso lá no Serpro de Cobol. Aí eu falei, não, peraí, vamos entrar na área de pesquisa, né? Eu já tinha feito o meu colégio técnico em mecânica, já tinha trabalhado na Hum, indústria. Eu falei, putz, a indústria aqui está meio atrasada, vamos ver o que acontece de fato na área de desenvolvimento científico e tecnológico. Não ciência pela ciência, mas desenvolvimento e tecnologia.
Aí Tá. terminada a graduação, antes de terminar, um ano antes, eu entrei na Poli para fazer o que a gente chama na universidade de iniciação científica, que é você desenvolve um projeto enquanto você é aluno de graduação, recebe uma bolsa para isso, então isso já me tranquilizou um tantinho. Era um Sim. dinheiro curto, mas pingava, né? Bem menos do É, que eu, ganhava eu nos tenho um Estados tio que Unidos, fala, mas não. é melhor pingar do que secar. Exatamente, né? E aí eu aproveitei para ir me desenvolvendo. Prestei a prova pro mestrado lá na Poli, passei, isso lá em 90, não, 87. Né? Aí passei, o grupo trabalhava principalmente, o foco lá era microeletrônica, desenvolvimento de chip. Só Tá. lembrando que o Brasil nessa época estava muito à frente da China, muito à frente da China, né? Que loucura. E, e da Coreia também, né? E na verdade, à frente de todos os tigres asiáticos, né? Mas aí, enfim, Que diria, teve hein? as opções. Pouca gente sabe disso, hein? Pouca gente sabe disso. Começou a desenvolver, na verdade, toda essa área de microeletrônica porque havia uma preocupação muito grande na época dos anos 70, principalmente, que, Tá. que a gente está meio que voltando a esse momento político, né? O mundo ele estava dividido entre duas potências, União Sim. Soviética e Estados Unidos. É a Guerra E Fria, né? ninguém dava, a Guerra Fria, ninguém dava moleza para ninguém. Né? O Brasil estava alinhado com os Estados Unidos, mas pero no mucho. Né? Por quê? Porque todo mundo queria sua independência. Era cada um por si, Deus para todos. É, hoje é a soberania. Isso. Mas assim, não havia cooperação, não havia globalização. Então você não tinha acesso a nenhum tipo de tecnologia do Sim. exterior. Então tudo tinha que ser desenvolvido aqui. Então o Brasil desenvolveu com a Eletrobras e com as diversas Brás, né? Telebrás, Eletrobras, Petrobras, Sim. Aerobras e tudo mais, foi feita a sua revolução industrial. Então a nossa revolução industrial foi tardia, foi nos anos 70, né? É, justa, início dos anos 60, né? Começou inclusive com a questão das hidrelétricas. O Brasil não tinha energia suficiente para desenvolver um parque industrial, né? Então a construção das grandes hidrelétricas foi o cerne de todo o desenvolvimento. Eu preciso ter energia, né? Se eu tiver energia, eu consigo ter o resto. E um dos grandes problemas que se percebeu na época foi que o Brasil, como é um país de extensão aí continental, não tinha telecomunicações eficientes. E precisava desenvolver tecnologia para isso, porque não dava para importar. Ninguém, além do Brasil estar fechado às importações, É, não tinha é, internet também, né? não, nem a gente que inventou, né? Não existia nada disso. Eu gosto da molecada falando assim, ah, tio, como é que você vivia antes da É, internet, do celular e tudo mais? A gente é que desenvolveu. fazia Tudo isso, fumaça. tudo isso foi a nossa geração que fez. Né? É, mas eles acham que a gente já nasceu pronto, né? Eu experimentei o primeiro e-mail na época, era o Bitnet. Né? Então, a comunicação que a gente fez na época com o laboratório de Portugal, usando já o Eu Bitnet. experimentei a primeira rede local, em 85. É, exato. E acho que alguns desses desenvolvedores, um deles trabalha hoje na PUC, ele era da Poli também, o Demi Guetico, que é o que desenvolveu toda a rede ANSP aqui no Brasil, né? Particularmente em São Paulo, né? Tinha, o backbone saía da FAPESP, agora é em outra Sim. posição que sai, né? A fibra ótica, para você poder espalhar os ponto .br, né? Então todo ponto .com saiu de lá, de dentro da FAPESP. Aí virou o NIC-BR, né? Que hoje é o NIC-BR, comandado pelo Dame Gettico, né? Que é Que colega nosso, história, hein? né? Que história, hein? Então, e a parte dos dispositivos de telecomunicações foram desenvolvidos dentro da Poli.
nesse laboratório de microeletrônica que eu entrei em 86 mais ou menos, né? Nesse laboratório. Sim. E ele era, tinha um orçamento gigantesco. Esse orçamento vinha de projetos e de projetos com empresa, né? Então, o meu foco era esse. Eu queria entrar na área de pesquisa com empresas de peso. Então, tinha Bosch e tudo mais que jogavam uma média de 4, 5 milhões de dólares por ano lá para fazer a coisa crescer. Então, a gente montou um laboratório. Só multinacional, né, Eli? Só E multinacional, né? o pessoal fala hoje, vamos montar de novo, vamos fabricar chip aqui no Brasil. Meu amigo, você não faz chip sem gente, sem cérebros, sem recursos humanos, né? E principalmente sem uma infraestrutura absurdamente sofisticada, né? Que é o que garante, Sim. por exemplo, a sobrevivência de Taiwan. Montar uma fábrica hoje de microeletrônica, supondo que não passe de mágica, você tenha os cientistas ali para tocar essa fábrica, você precisa de alguns bilhões de dólares para montar a fábrica, né? Mas depois disso você precisa, obviamente, de pessoas que estejam com as competências ali disponíveis instantaneamente para que isso aconteça. Para formar um profissional desse na área de microeletrônica, você precisa de 5 anos de graduação, mais uns 6 anos de pós-graduação, dá uns 11 anos e mais uma Mas ele, experiênciazinha. aqui no Brasil é utopia, porque a cultura não é formar A pessoas. gente, então, mas a gente tinha esse pessoal lá nos anos 90, Sim, né? até os anos 90 ainda tinha. Tinha. Aí quando houve uma abertura das fronteiras um pouco deslocada, né? Pós-color, né? Na verdade, o próprio. É, é que, Né? né? Para não cancelar o canal, a gente. Isso, mas não é uma pessoa, entendeu? É uma geração. Ah, Não sim, é ser contra a abertura, mas é sim. como você faz as políticas, né? Você não pode ter uma Sim. política vagalume, por exemplo. Eu tiro as alíquotas e põe de novo, tiro as alíquotas e põe de novo. Que aí você vai quebrando o fabricante nacional e vai quebrando o importador, né? Porque uma Então, hora um ou outro, é que um assim, ó, ou outro como vai entrar em falência. toda mudança de infra depende muito do governo, do aval, e ele estava tocando aqui, e o interesse se acabou sendo próprio, eu acho que isso aí acabou desmotivando as parcerias. Então, assim, o que acontece? A política, tu fala, não gosta de falar de política, né? Ninguém gosta, até os jovens às vezes não gostavam, né? Mas essa coisa revolucionária, eu passei por isso quando jovem, né? De aquela coisa rebeldia e tal, não tinha como instruir, não peguei exército, então eu acompanhei muito esse lado, né? Eu já cheguei a usar até falar de latifúndio, aquelas coisas todas, né? Mas é a idade. E aí o que aconteceu? O pessoal, nessa luta aí de querer, para ajudar mesmo as pessoas, né? Querer incorporar, como o interesse foi próprio, não foi servir, eu acho que esse é o pulo do gato, né? Por exemplo, você fala, tudo que você está falando é uma coisa tão assim maravilhosa, né? Que se fosse em prol de servir, eu percebo assim na sua fala que era uma coisa que, nossa, imagina o Brasil hoje. Estados Unidos era fichinha para nós, né? China então, É, porque tem a eles, história, né, Eli? Eu estou errado muito, eu estou muito fora da curva. Ou você pode falar nesse sentido? assim, superar os americanos muito dificilmente pelo poderio Não econômico que superar, eles mas têm. não depender tanto, né? Hoje nós estamos Não, dependentes. isso Os caras, não. eles estão brincando de achar que pode, sabe? Entendeu? Não, se ele desligar a chavinha, você ficou sem GPS. Aí isso que a gente está fazendo aqui não poderia estar fazendo, né? Sem Porque nada. você precisa do GPS também para fazer Quantos o satélites está? sincronismo das ligações, Não, né? Nós não temos não, satélite.
Então, quantos satélites tem aí, que é tudo. O próprio Starlink, né? Que a gente fala aí, tanto aí do Elon. Sim. Tem, não sei, é milhares, milhares, milhões, né? E a gente Mas, ficou dependente disso. Então, o que sim, acabou acontecendo é que quando houve a política de governo se misturou com uma política de Estado, e aqui tem que ter uma distinção clara. A política de governo é algo que dura 4 anos, é o mandato. sim, Política de Estado é algo que perpassa governos, não é uma coisa que depende de um governante. É uma estrutura. Olha, por exemplo, a política educacional do Brasil. Política educacional é uma política de Estado. Todo mundo tem que estar na escola e tudo mais. Funcione bem ou funcione mal, essa é uma política de Estado. O SUS é uma política de Estado, não é uma política de governo. Quer dizer, não pode, ao mudar o governo, muda a assistência médica. É assim. Tá boa, não tá boa. São outros 500. A gente precisa fazer todos os olha, eu ajustes, tenho né? um exemplo, Opa. eu tenho um exemplo de um conhecido muito próximo, tá? E que trabalhava no governo de São Paulo. Esse Tietê já era para ser limpo há 40 anos atrás. A cada 4 anos fazia um novo projeto, engavetava o anterior e não saía, cara. Exato. Porque alguém tinha que revisar, fazer alguma coisa. Não, não, tá tudo errado. Agora vamos lá. Quando você fala desses 4 anos, é exatamente isso. Eu tenho esse exemplo. Quer dizer, o Tietê não está limpo hoje, porque 4 em 4 anos se engavetava um projeto pronto. É. E assim, o próprio esquema de licitações é um pouco complicado, né? Então, a gente foi ficando para trás, foi ficando para trás nessa história. E parte da equipe, a gente tinha 100 doutores na época na Poli, que trabalhavam com microeletrônica, e foram embora. Foram para os Estados É, não Unidos, tem, foram não para tem mão de obra. Costa Rica. Né? Então o pessoal foi embora. Foi embora porque a gente atraía cérebros e depois de um tempo os cérebros foram embora. Quem continua E essa atraindo chavinha cérebros são. que te levou a fazer isso? Quando que virou essa chave? Falou, não, eu quero isso. Você continuou mesmo assim? Insistiu? Como é que foi isso? Não, sim, continuamos. E a gente foi só tentando pegar uma outra, né, um outro trem na plataforma, né? Porque o primeiro trem passou, o Brasil não conseguiu pegar, falamos, vamos para a área de eletrônica orgânica, algo mais simples, né? Simples no sentido de que os custos são menores, os custos de implantação de uma empresa, de uma indústria. E a gente Tá, começou a tentar trabalhar com dispositivos feitos com plásticos condutores, né? Que é outra coqueluche. Então, se você tem um celular da Samsung, por exemplo, ou essas grandes televisões que estão aí, são todas com displays de LED. Esse sim, LED não é um LED de, vamos chamar aqui de um cristal semicondutor, né? Na verdade, é feito de polímero, né? Uma molécula sim, orgânica que o pessoal desenvolveu, acendeu lá nos anos 90, a gente conseguiu acender o nosso em 2000, né? Na época ainda não existiam displays de, dos chamados OLEDs, né? Que é o Organic Light Emission Diode, é, dispositivo ou diodo emissor de luz orgânico. Orgânico porque sim. é uma molécula sintética, né, que a gente pode sintetizar à base de um material polimérico ou algo do tipo. Né? Sim. Então Tem isso uma foi coisa que desenvolvido num eu queria background. incluir, eu queria incluir nessa parte, para não ser muito técnico, que é assim, tudo que você está falando comprova o que eu já sabia. A gente criou muita coisa, só que a gente exportava essa tecnologia porque ninguém investia aqui, acreditava, e nós tínhamos que recomprar a tecnologia que nós criamos. Esclarece É, para nós a isso. gente, a Esclarece gente para nós. foi, Sem querer, a gente eu fez tô algum, falando com um cara que participou de tudo isso, que eu falo, meu Deus. a gente fez um pouquinho pior. A gente Hum, exportou os cérebros. As pessoas opa, explica melhor isso. que acabaram desenvolvendo isso e tudo mais, hoje não estão no Brasil. Estão Sim. fora do Brasil, estão nas indústrias americanas ou fora das indústrias americanas. Né? Eu E tive o que dois que te, colegas lá da Poli ah, que e que você ficou eles fazendo aqui? eles Desculpa. O que você ficou fazendo aqui?
que Daí eu aconteceu? estava casando já. Casou? Casou? Aí quando você forma a família, começa a ficar mais Ah, difícil, tá né? explicado. Eu formei Até, três. até os anos 90, eu ainda estava, início dos anos 90, estava solteiro. Depois Tá, já não estava mais. Aí já você começa a repensar, falar assim, putz, podia ter ido. Eu recebi convite, né? Quando eu sim. fui para uma conferência em 92 em Boston, né, encontrei um brasileiro que chefiava um laboratório lá. Olha só, tem brasileiro chefiando um laboratório, né? É. E ele falou: vem me visitar no laboratório. Em vez de você fazer o doutorado no Brasil, eu te arrumo uma bolsa para você ficar aqui. Aí eu não fui. Eu falei: É. ixi, e agora? Agora eu vou Homem ter tem que essa ficar. particularidade, né? Homem tem essa particularidade do negócio da família, né? Muitas vezes a gente acaba Tinha. priorizando, né? Aí é, quer dizer, uma oportunidade perdida, mas, sei lá, opções. Não é uma oportunidade Sim, perdida, são ensinamento. Você aprendeu opções. muito aqui também, Eli. Você, Sim, você acabou como um professor, né? Tem quantos anos de isso. Na magistratura PUC aí? eu tô há 31 anos. Mas Então eu lecionando? entrei lecionando 31 anos lá na PUC. Você tá de brincadeira, cara. E E tá sorrindo? E tá... não, tranquilo, ainda tem mais uns 30 aí. Só que É. para quem lembra daquele seriado lá, Eu, a Patroa e as Crianças, lembra do. Sei. Eu sempre tive dois empregos. Então eu fiquei por 20 anos, né, de 95 até 2015, eu tinha É. tempo integral na Poli durante o dia e praticamente tempo integral mais ou menos na PUC, né? Porque eu Hum, fiquei quase que 70 horas por semana trabalhando, né? Essa era a minha rotina. 30 Então eu horas. fiquei 30 horas na Poli e 40 horas na PUC, né? Tá, então Essa o era. exército foi muito bom, porque você aprendeu a não dormir, não é isso? Então o exército, nesse caso, Exatamente. então a E gente faz essa é a rotina. O que incluía, então, alguns sábados, alguns domingos. Então, quando o pessoal fala assim, puxa, como você teve sorte, né? Eu lembro sorte. do prêmio Nossa, Nobel que de sorte. Química, né? Então, um prêmio Nobel que nos visitou aqui, que ele dizia assim, o pessoal fala que eu tive sorte ganhando o prêmio Nobel, né? E eu respondo que, putz, sim, tive sorte. Quando eu trabalhava 10 horas por dia, eu tinha sorte. Quando eu comecei a trabalhar 12 horas por dia, minha sorte aumentou. Com Aumentou. 14 horas por dia preso no laboratório, aí minha sorte aumentou mais ainda. Aí Aí eu explodiu. entrava às 8. Então, eu também, eu entrava às 8 da manhã e saía às 10h30. Alguns dias um pouquinho mais tarde, porque a aula era até mais tarde, né? Que história. Em 2001, além de tudo, eu assumi a chefia de departamento de engenharia lá na PUC. Então, como eu assumi a Eu chefia de espero, departamento, eu tinha que dar o exemplo. cara, eu espero que realmente acorda quem tá achando que trabalha muito aí 6 horas por dia. Agora tem tempo de 4 horas, né? Tem trabalho agora de home, que o pessoal. É loucura, hein? Isso é uma lição, hein, Eli? Que loucura, Sim, hein? não existe esse negócio de que você vai trabalhar pouco e vai ganhar bastante. Você ganha, mas você tem que trabalhar, cara. Não existe esse negócio, seja um negócio próprio ou de outro. Eu nunca reclamei do salário. Por que que eu nunca Não, é reclamei que do eu salário? até tenho essa Você frase que é acaba comigo, ganhando né? um outro. O, É, o único lugar que o dinheiro, ele é, como é que fala? Que ele vem antes do trabalho é no dicionário, né? Que o D vem antes do T, exatamente. É, entendeu? só ali. E assim, você não está contente com o emprego, sai dele. Não espera te mandar Sim, embora. Sai dele. E arruma outro. Na verdade, é bom é, arrumar um outro antes, né? sim, Então, claro. quando eu achei que o que eu estava ganhando na área de pesquisa não era. Tá me ouvindo bem ou bloqueou? Caiu aí? Eli, Voltou?
É, acho que deu uma caidinha aqui. É. Estamos falando muito de tecnologia aí, puxou nossa orelha. Então, assim, Voltou. até para dar uma dica para a garotada, né? É, toda vez que eu achava que eu podia ganhar mais fazendo alguma outra coisa, eu fazia essa alguma outra coisa, né? Então, em raros momentos eu fiquei só com um emprego. Mesmo hoje eu estou buscando outras oportunidades. Na verdade, a gente acaba, depois de um certo tempo, é, sendo demandado para resolver alguns outros problemas, participar de sociedades, muitas vezes de forma não remunerada, obviamente. Mas é uma questão de plantação também, né? Você você não espera ser remunerado o tempo todo, mas você vai fazer o seu dinheiro. Você vai correr atrás Sim. disso, né? Agora, é, tem que, tem que batalhar, né? Não E é essa é a fácil. mensagem para acordar, né, Li? Essa aí seria a mensagem para acordar mesmo, né? A gente acha que tá, faz aquilo lá, nasci assim, vou viver assim, morrer assim, Isso. né? E Aquela os velha números, síndrome da Gabriela, né? E o os brasileiro números tem muito estão. isso, né? Isso. É o que eu falo pro pessoal. Quando você inveja alguém, tenta invejar o pacote completo. Né? O que é o pacote completo? Não. Ué, você acorda no mesmo horário? Quantas pessoas estão sob sua responsabilidade? Né? Sim. Quantas famílias dependem da tua disposição em acordar todo dia e fazer aquilo que você tem que fazer, mesmo que você não goste? Porque senão Esse é o maior você. desafio, Eli? Esse foi o seu maior desafio? Essa Com coisa de certeza. estar peitando um É, projeto? sim, porque quando você assume, ó, em 2000, não, 95, eu entrei na PUC. Em 2001, na PUC, eu era chefe de departamento. Em 2005, eu passei a ser o diretor da faculdade. Então, em 10 anos de contratação, eu passei de um professor para um diretor de faculdade. E aí as responsabilidades crescem absurdamente. No momento em que você tem que Sim. fazer enxugamento de quadros, aí você tem que aprender, né? Ah, é muito fácil. Eu vejo muita gente que gosta de ter um cartão de visita escrito diretor e esquece o que não está escrito. Né? O que não está escrito? Sim. Que o pepino é só seu. Né? É a Você vai ter gestão, que né? resolver os problemas. A gestão toda está ali. Ah, vocês têm que demitir gente. Tem que contratar, tem que demitir, tem que Esse é coordenar. tipo que nem lá o Trump, né? O Trump, os caras, né, que fez aquele programa lá que você tá demitido, todo Ah, mundo é, pensa que é sim, fácil, né? sim. Né? Depois você tem que dormir com isso, né? Porque o cara tinha uma família e tudo mais, mas você tem uma responsabilidade. Você E tem que esse acha montar que foi uma o maior empresa. desafio? Esse você acha que foi o maior desafio ou você fez algum projeto, algum projeto científico, alguma pesquisa que satisfez, vai? Tirou essa Ah, aquela lacuna, porque, pô, com a sua cabecinha aí, que eu fico imaginando que você deve ter pensado já de coisa para facilitar a vida, né? Que para mim, você sim, ficando no Brasil, para mim você virou um servidor, né? É, fala aí. é, teve um projeto muito legal que a gente conseguiu tocar lá na PUC, montar a equipe, né? Um projeto financiado pela FAPESP. FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Né? Sim, E foi para justamente desenvolver um sensores de gases, né? Que tá. imitassem, a gente chama de nariz eletrônico, nariz e língua eletrônica, que eles mimetizam a nossa língua e o nosso nariz para fazer o teste de substâncias e identificar substâncias aleatórias, né, sejam gasosas ou líquidas. E a gente usou isso para monitorar níveis de acetona na respiração de um ser humano. Puta, mas para que você quer medir acetona? Bom, acetona é um biomarcador para diabetes. Então, ao invés de furar o dedo do cara, eu uso o bafômetro nele para ele respirar e eu vejo se o nível de acetona está alto ou está baixo. Aí você pode ver se ele vai precisar tomar insulina naquele momento ou não. Então, essa foi a ideia do projeto. Como ele durou só 2 anos, né, era o tempo que eu tinha, e nesses 2 anos, o primeiro ano foi para montar o laboratório com os recursos da FAPESP, né, a gente conseguiu avançar, conseguiu apresentar o Mano, primeiro projeto. patenteou?
Chegou a patentear, não? Não, não, a gente não patenteou porque eu já tinha passado por outro trauma de patente. Eu tenho, eu, tua prima e tudo mais, eu tenho 4 patentes. Ah, é? Você pode Algumas falar, não? delas, posso, Ah, posso, né? Está dentro dentro da área da inclusão, né? De pessoas hum. com deficiência em sala de aula. Levou 10 anos, Alex, para sair a patente. 10 anos. E é deficiência do quê? Qual a deficiência do TDAH? O que que é? Não, principalmente cegueira. Para É? alunos cegos, para crianças cegas, né? E para, deixa eu ver, dificuldades motoras básicas, né? De coordenação e tudo mais. Né? Um dos primeiros que a gente fez foram 3 grupos da engenharia elétrica que a gente coordenou. O Tá, primeiro dispositivo é que eh, traduz a linguagem braille, né, para texto alfanumérico. Então, por exemplo, um professor que está dando aula numa sala de aula que tem um aluno cego, né, ele edita e o aluno tem uma máquina de escrever. O Estado oferece isso, está disponível nas escolas, uma máquina braille, em que ele vai gerando aquela matriz de pontos no papel. Eu não sei ler essa tá. matriz de pontos, acho que só algumas pessoas que, além dos cegos, né, que estudam isso. Né? Então, Sim. imagina eu dando aula para esse aluno cego, eu não sei se ele está entendendo o que eu estou falando, ou se o material que ele gerou, né, o texto que ele gerou, é efetivamente aquilo que eu solicitei. Né? Então, como é que é a rotina na sala de aula? Tem um professor e tem um intérprete que fica na sala, né? Ou que auxilia os alunos todos, de uma maneira geral, numa escola pública, né? Recebe esse material, corrige e depois de uma semana, por exemplo, o aluno tem de volta e o professor depois de 2 semanas. Né? Então, aquela Ô, louco. interação instantânea, ela é perdida. Né? Então, o que a gente Tá, pensou? mas para a pessoa não ficar fora, né, Eli? Mas aí, para evitar isso, o que a gente pensou? E se o professor que não sabe Braille tivesse acesso instantâneo a tudo que está sendo escrito na máquina Braille? Né? Então, o aluno ele está digitando, porque o processo de aprendizagem, o pessoal falaria hoje assim, por que você não fala no microfone e o microfone já gera o texto escrito? Beleza, isso é verdade, mas ele gera para mim e para o cego. Ele gera um texto em Sim. braille? Não. Então, o cego precisa gerar um texto para ele em braille e o processo de aprendizado dele depois é reler aquele texto e tudo mais e não ficar ouvindo. O que você Tá, lê, a forma de aprendizado de um texto lido é diferente de um texto ouvido. A forma como você tá. grava a informação é diferente, não é a mesma coisa. Você ouvir um podcast que fala sobre um livro ou ler o livro, né, são 2 aprendizados diferentes. A leitura do livro, você Hum, estimula uma parte do teu cérebro. O ouvido estimula uma outra parte. São complementares, mas não dá para substituir totalmente um pelo outro. Falar assim, não preciso mais ler, é só eu ouvir. Ou como a garotada fala assim, isso aí tá muito grande, eu vou esperar virar filme, né? Então, é. não quero ler. Mas se você não lê, você também não estimula uma parte do teu cérebro para esse tipo de aprendizado. Vai se E tornando. que você me fala que a IA que já tem resposta pronta na galera na sala de aula? Como é que faz isso hoje? Estamos formando o quê? Que tipo de gente? Eu estimulo o uso da IA, mas para o cara até entender como funciona, não a IA, né, como ela funciona, mas para ele ter um maior alcance. Né? Agora, se ele está usando IA como Google, está perdendo tempo. Né? Está perdendo tempo. Aliás, está perdendo tempo, não, está terceirizando a sua própria educação. Né? Porque quando a gente pede uma tarefa, eu já falo para eles, olha, pode usar Google, pode usar o IA, pode usar o que você quiser, mas você vai ter que me responder isso aqui. Aí já dá a senha, né? Você fala assim, porra, você pode usar até IA, mas já que você pode usar,
eu vou pedir realmente algo que faça sentido, né? É, Sim. a gente precisa fazer com que a garotada saiba usar a IA de verdade, saiba tirar proveito dela, saiba como escrever um prompt, saiba como usar dois tempos para fazer uma pergunta, né? Primeiro, quem é que você quer que a IA seja? Né? Eu quero que ela seja uma especialista em eletrônica. Tá bom, então vou lá, olha. Atue agora como um especialista em eletrônica, experiente em montagem de circuitos analógicos, em circuitos digitais, tal, tal, tal. Você compreendeu? Aí ela te responde, compreendi. Pronto, beleza. Então ela já assumiu aquela persona. Agora você fala, bom, eu preciso de um circuito amplificador que pega o sinal daqui e leva até lá. Monte para mim 3 versões ou 5 versões de circuitos desse tipo. Ela vai te montar 5 versões de circuito. Você olha assim, Isso eu nossa, sei. Polêmica agora. Polêmica. O pessoal tá fugindo da especialização por causa da IA, cara. Eu tô percebendo. da especialização, você fala o profissional, desde a Sim, graduação até. tudo. O cara, ele fala, meu, eu não preciso. Eu tenho a resposta. Se eu não souber, eu pergunto. Isso aí tá acontecendo já, Já, né? já. O Tô único lugar acompanhando. que E ele. isso vai dar um déficit no negócio aí, cara. O cérebro das pessoas. o- na verdade, assim, é, a IA, ela não substitui uma pessoa. Um cara usando IA é que substitui uma pessoa. Um, por exemplo, um engenheiro, você pega 2 engenheiros. Um engenheiro que saiba usar IA é melhor do que um engenheiro que não usa IA. Agora, um analfabeto usando IA, ele continua sendo um analfabeto. Ele não sabe Então, interpretar se aquilo que está sendo respondido está correto ou não. eu vou refazer a pergunta. Vou refazer. A pessoa, ela não está se especializando. Então, ela acredita que perguntando para o IA sem especializar, ela não vai saber fazer as perguntas. Então, por isso que os mais experientes estão usufruindo melhor da IA. Sim, é isso. No fundo, é uma frase que eu tenho ouvido bastante, assim, é a primeira vez que uma nova tecnologia favorece mais os mais antigos do que os mais novos. Porque os mais novos Isso. estão com uma preguiça É que é duro tremenda. falar assim. É duro falar assim, é que a galera não tá sabendo nem escrever. A galera tá saindo da escola sabendo escrever o nome e olha lá, cara. Eu estou orientando alguns grupos de estudantes numa Ah, disciplina que a gente chama de metodologia científica, que é como você faz uma comunicação de um projeto e tal. Existe uma receita de bolo. sim. Introdução, objetivo, justificativa, e parará. E um dos colegas pediu que, ao realizarem um circuito, que mostrassem qual é a rotina de teste. Então, você tem o teste de recebimento dos componentes, tem o teste de montagem, teste de software que você implementou lá no Arduino, na protoboard, como é que você... Aí o cara fala assim, não, eu fiz o teste e deu certo. Eu falei, mas que teste você fez? Não, fiz o teste da botoeira e tal. Então, mas onde está escrito isso? Não, tá aqui. Não, aí você só escreveu que você fez o teste. Qual é a rotina de teste? Eu falei, Você entendeu? vou mudar a informação para você. Se você usar esse material que você está me mostrando aqui por escrito para treinar um funcionário, você acha que ele vai saber fazer o teste que você fez? Ele ficou pensando, falei, acho que não. Então, quando você monta um documento, você tem que saber escrever esse documento para que alguém que não saiba ler consiga. E outra, você tem que entender o que está sendo demandado de você. O que o professor está pedindo é isso, o que o teu chefe está pedindo é isso, o que o cliente está pedindo é Sim. isso. Se você não sabe se comunicar, porque não treina a leitura, não treina a interpretação de texto, não tem empatia, não Não. sabe se comunicar. Não. Interpretação de texto, então, meu amigo, Então, fazia interpretação de muito. Lembra? texto, sim. Fazia muito isso. Pô, Sim, muito, é muito. isso. Quer dizer, o camarada que chegar para mim e falar assim, não, mas eu me viro bem em inglês. Eu falei, olha,
Não sei como, porque se em português você não consegue, não é em inglês que você vai conseguir. Né? Se as suas frases não fazem sentido em português, eu imagino em inglês. Né? Porque você não Sim. é nativo, não é nativo em inglês. Para dizer assim, ah, olha, não. Né? Então, Não. assim, educação nunca foi tão desprezada como agora. O pessoal acha E que. o que que você imagina para os próximos anos aí, Eli? Fala para mim, cara. Porque É, o jeito que a banda tá tocando, porque você tá numa camada, acredito, como também é o serviço público e tal, o pessoal, até para entrar, é um pessoal que não é que é privilegiado, correram mais atrás também, né? Mas a galera que é a base mesmo, que é a força de trabalho, estão crescendo, estão tendo mais filho, né? Então aquela base está cada vez mais volumosa, né? E assim, eu não consigo parar de pensar nisso, entendeu? Assim, e eu não estou preocupado nem com a gente, tá? Estou preocupado com meus netos. No meu caso, são cinco agora. Depois, quer dizer, essa geração que está vindo aí nos próximos 10, 15 anos, 20, né? É isso que eu. O que que você projeta assim, cara? O que que você acha que podia fazer assim, ó? Virar a chavinha. Um conselho que você dava para essa galera, ou para os pais que estão ouvindo isso, de repente. você pode perder emprego, perder dinheiro e tudo mais, mas conhecimento você nunca perde. Se você investir em conhecimento, nunca ninguém vai te tirar isso. Isso meu pai sempre disse, né? Essa é a lição básica. Você não tem que estudar para tirar nota, né? Ou para ser melhor que esse ou aquele. Você tem que estudar para aprender. Se você não aprende e acha que, ah, não, mas eu passei. Mas você aprendeu. Se você não aprendeu, meu amigo, eu lamento dizer, né? A escola é só uma preparação, uma etapa de preparação para a vida. Se você acha que É, você porque. pode dar o golpe na vida, quem vai tomar o golpe é você. Né? Então, É, porque na faculdade eu ouço pessoas falar que assim, ó, tranquilo, vem a questão, tira a foto da questão, a IA já responde. Na foto, cara. beleza. Entendeu? Só que vai chegar uma hora em que ele vai estar diante de um cliente ou diante do chefe ou achando que eu vou criar minha empresa, eu vou ser um influencer. Né? Cara, por mais que você veja influencers de sucesso e tudo mais, 1 milhão tentaram, 10 deram certo. Né? O cemitério dos que tentarem não deu certo e fazendo exatamente a mesma coisa do que os outros fizeram. Mas o que está faltando? Sei lá, sabe aquele negócio das 4 horas por dia de trabalho? Então, não funciona. Ah, tem que ser 10 horas. Tem que ser empenho. Né? Ou você agarra as coisas com as duas mãos, ou elas vão escapar entre os seus dedos. O que você quer? Tudo que eu quis na minha vida, tudo que eu quis de verdade, eu conquistei. Tudo aquilo que eu quis mais ou menos, putz, não, eu tive azar. Eu só tive Teve azar. sorte naquilo que eu tive muita vontade em ter. Né? Quando eu falei assim, putz, eu preciso me doutorar para poder avançar na carreira. Foi E, fácil? e para desopilar tudo isso, você tem algum hobby que você gosta? Na época eu jogava, né? Eu jogava vôlei e tal, mas assim, depois de um tempo, É cara, que você é eu alto, né? deixo Você tem. Quanto você mede ali? 1,89. Nossa! Aí é Mas pra jogar. jogar basquete eu nunca gostei muito, mas handball e vôlei sim. Mas tem um tempo também para isso, né, Alex? Depois de um tempo você chega e fala assim, o meu hobby agora é trabalhar, né? Trabalhar, cara. Não acredito. Com 40 anos de idade, na época quando eu estava com uns 40, eu falei, É. se tiver mais um, eu pego mais um, pego mais outro emprego, pego mais outro, você vai É que o fazendo joelho, isso. o joelho vai sentindo também, né? O joelho vai E sentindo. outra, é, o prazer é em conquistar coisas. O teu prazer é conquistar. Ver que dá certo um negócio, aí você toca um outro negócio, deu certo, puta, eu quero fazer mais. Isso aqui me deu prazer, eu quero fazer mais.
Então, não é uma questão de hobby, é uma questão de, pô, você está descobrindo, na área da pesquisa, você está descobrindo alguns fenômenos. Por que eu vou parar? Por que eu vou querer fazer outra coisa? Né? Assim, o pessoal pensa que você tem que trabalhar naquilo que você gosta. Não, na verdade você tem que gostar daquilo que você trabalha. Aprenda a gostar Gostar daquilo daquele que você trabalho. trabalha e aí a coisa fica mais suave. E a sua motivação, ela foi assim, sempre própria ou você teve algum guru ou livro, alguma coisa que te inspirou? Porque é uma trajetória de perseverança, né, Eli? Eu percebo que, É, porra, foi exército de novo? Podemos falar do exército de novo? um pouco sim, mas acho que não. Acho que sempre foi nessa de. Tá, A história, assim, eu lembro sempre do meu pai. Meu pai nasceu tá. um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Ele nasceu e aí ele teve, na verdade, ele nasceu no Egito porque teve que fugir do Líbano, porque na época, Que até a história. primeira, até a Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio era do Império Turco-Otomano, né? Por isso que todo mundo era chamado de turco, porque de fato era. Até a Primeira Guerra, só para lembrar de uma coisa, a Turquia manteve o domínio de toda aquela região desde a Idade Média. Lembra quando terminaram as cruzadas? Quem ganhou as cruzadas? Os turco-otomanos. Né? Sim. Então, eles ganharam dos ingleses desde o ano 1600 e tudo mais e ficaram lá até 1400, 1500, alguma coisa assim. Né? Eles ganharam, cara. Então, os turcos não viram uma derrota em 400 anos. Eles só perderam a Primeira Guerra. Então, meu pai, a família do meu pai teve que fugir porque o império estava subindo em direção à Armênia, né, para fazer pequeno movimento lá. Não vou citar aqui. Sim. E meu pai só voltou para o Líbano, né, quando meu avô faleceu. Então ele tinha 4 anos de idade. Na verdade, ele não voltou sozinho, né? Minha avó que o levou, ele e o irmão, porque eles eram bebês, né, praticamente. Sim. Voltaram para o Líbano e tiveram a história recontada, né, porque aí passaram de domínio turco-otomano para francês e inglês, né, e viram toda a divisão do país. Passaram pela Segunda Guerra Mundial, passaram pela gripe espanhola, né, que é uma Sim. pandemia. Depois da pandemia começa a E Segunda tá Guerra tudo Mundial. escrito isso aí, Eli? Você, Não, tá tudo escrito isso aí? Não? Por tudo na minha cabeça. que você não escreve, cara? Eu preciso fazer mesmo, né? Porque eu acompanhei um pouco a história, não contada pelo meu pai, mas por outras testemunhas oculares. Meu pai nunca voltou Você. para o Líbano. É porque é uma biografia, né? Você já escreveu alguma coisa? Além de projeto científico, pesquisa científica, lógico, né? Livro, não, Livro, preciso, livro. preciso correr atrás. Não, tem um livro que é justamente de educação em engenharia, né? Então, mas é técnico, né? É Tô técnico, falando da vida, você tem muito a acrescentar ali, muito a ensinar, cara. mas não, preciso trazer. E aí, quer dizer, essa perseverança que veio desde o berço, vem por Tá? conta dessa educação. Para os nossos Ah, pais nunca foi nada fácil. resistência, né, Eli? Sim. Resistência, né? É como se você perguntasse hoje, talvez uma das coisas que eu mais vejo, né, quando você pergunta qual é o seu desejo? Ah, eu quero ser feliz. Né? Assim, Feliz. assim, não é que não seja um objetivo interessante, mas a felicidade não é um objetivo. A felicidade está no dia a dia, Não, nas suas eu acredito que conquistas. a felicidade é o caminho. Está no caminho, exatamente. Né? É a forma como você encara cada dificuldade durante o dia, cada Sim. conquista que você fez, uma coisa pequena. Você não se Hum, alegra se você não A se gente felicita a gente por não isso. acorda todo dia igual, né, Eli? A gente não Não, acorda todo dia igual. não. Tem dia que você tá legalzão, tem dia que você não tá muito legal, entendeu? Então é isso. É, Aí você fala, é a experiência de cada um, né, Eli? É a experiência, né? exato. E Que assim, bacana. Aí você. Ô, uma coisa que eu ia te perguntar, se quiser falar, né? Você fala.
porque minha prima é uma pessoa muito especial na minha vida, entendeu? Inclusive, quando eu fui prestar vestibulinho para que eu fui fazer na ITECA, né, aqui do Camargarém, era bem disputado, né? E ela me ensinou bastante, assim, foi que dão, mais que a gente estudasse, porque na época dos anos 70, 80, a escola pública era muito boa, entendeu? Tanto que a Sim, nossa família é muito saída da escola pública para USP, várias. minha E família toda. então, Todo, entendeu? todos nós viemos da E escola aí você pública. conheceu ela na PUC mesmo. Você conheceu ela na PUC mesmo. Que o amor é lindo, né, Eli? Vamos falar a verdade. O amor é lindo, né? Eu era de Se o amor não exatas fosse lindo, eu humanas. não tinha casado 3 vezes ali. Mas é isso Aqui, mesmo. É isso mesmo. oxe, Mas, então, essa é uma parte, né, o que eu tento desmistificar até para os alunos, né? Eu tive uma experiência muito boa numa escola de ensino fundamental e médio, né, que é da JBS, né, Instituto Germinário. E eu me diverti, eu gostei muito. Né? Eu é queria, mesmo? eu queria ter contato com a molecada. Então eu dei aula para a antiga oitava série, hoje é nono ano, né? E o colegial, né? Hoje ensino médio. Na verdade, eu entrei em 2018, saí em 2023. Fiquei 5 anos lá. Né? Sim. É a escola da JBS. Né? Tive contato lá com o Joesley Batista, né? Ele que sonhou essa escola. E, e aí eu pude realmente também me realizar, né? Porque Pessoalmente, né? pessoalmente dava aula de física para essa criançada, né? E via o olhinho deles brilhando, né? Porque física, quando a Sim. gente explica direito, não são fórmulas, né? Porque Ô, Eli, ciência é outra você tá, coisa. você tá fazendo eu acreditar no Brasil de novo, Eli. Não faz isso. Não, tem muita gente boa, cara. Na verdade, Sim, eu acredito. a É que maioria desanima, né? é É- que a gente vê uma impunidade tão grande e uns salafrários assumindo posições de poder, porque na verdade os honestos não têm tempo para isso, porque têm que trabalhar, e você começa a desanimar, porque são esses caras que aparecem na mídia. Tem que E pagar eles, imposto para eles, né? e Tem que aí eles trabalhar são para os, pagar imposto para eles. e eles são os influencers, né? Porque você Sim. acha que são eles os caras certos, né? Ou ter que me espelhar por esses caras aí. De jeito nenhum. Né? Eu acho que essa mensagem hoje, Eli, eu acho que é pro jovem, cara, que tá aí pensando que às vezes não vale a pena, né? Eu acho que você podia até falar nesse sentido, assim, para essa galera realmente dar uma Uma puxão de coisa, orelha, sabe? Fala, hoje fala, Eli. uma Fala que eu coisa te escuto. importante, né? Uma coisa importante que o pessoal às vezes se perde nisso, né? Você fica bravo com o político e tudo mais, vai ficar brigando lá no WhatsApp e tal. É o É, seguinte, não perca energia. as rachas racha da família, E assim, você perde tempo, energia tá? com algo que você não controla. O que, que você controla? Você controla o que você faz, o que você Sim. trabalha, o que você come e tudo mais. Todo o resto que não é isso, não interessa. Então, cuide-se, né? Preocupe-se em cuidar do que você faz. O que os outros fazem, ó, não interessa. Né? O que eu brinco, alguém numa conferência uma vez falou assim para um colega, né? Olha, eu discordo da sua opinião, né? Aí ele, muito educadamente, respondeu, a Ana já me sinalizou, tem que sair. Sim. Ele respondeu calmamente, falando assim, olha, sabe uma coisa? Nessa minha vida, eu já mudei de opinião muitas vezes, né? Em função que eu aprendo, eu entendo que às vezes eu estou errado e tal. E o que eu posso observar é o seguinte, se eu não dou importância, e eu não devo dar importância nem para a minha opinião, quanto mais para a sua. Aí, chave de ouro. Essa é pra encerrar, Eli. Cara, obrigado, meu. Obrigado, viu? Né? E eu acho que Esse, eu acho que você vai ter que voltar.
Você tem muito conteúdo, cara. Então Obrigado, a viu? Por gente você ter aceitado esse faz desafio aqui. conteúdos segmentados para poder ajudar Não, e bastante as dessa pessoas. vez, e eu acho que eu vou acordar mais de uma pessoa, porque meu intuito sempre, em cada entrevista, né, cada pod, se eu acordar um, já estaria feliz. Pra vida mesmo, entendeu? Mas no seu caso aí, eu tô achando que mais gente vai acordar um pouquinho dessa realidade aí que tá muito sossegadinho, entendeu? Tá muito Tá. sossegadinho. Obrigado, Veli. Valeu demais, Imagina. cara. Um Muito abração, feliz com a viu? sua vida. Manda um beijão pra galera aí, tá bom? Mando Até sim. mais. Até mais. Tchau, Tchau, Eli. tchau. Um abração, querido.